Então vejam, Marcos capítulo 14, versículo 1 e 2. Diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E o principal sacerdote e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Vou pedir para Gilberto orar pela mensagem. Pai, mais uma vez estamos aqui presente com a igreja para pedir pela reflexão que vai ser explanada nessa noite, Pai. Abre nossos corações, nossa mente, para que nós possamos entender e aplicá-la no nosso dia a dia. Usa o pregador dessa noite e não fala de si, mas fala inspirado pelo Santo Espírito. Nos perdoa nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vejam só. O texto que a gente leu, a palavra-chave desse texto não está nesse texto. Se tivesse, irmão Juvenal, uma palavra para marcar esses 2 versículos, essa palavra não está nesse versículo, que seria a redenção. A gente vai ver, meus irmãos, que há uma tensão entre os planos humanos e a vontade de Deus. E aqui a gente está no momento crucial da história da redenção. Hoje a gente vai mergulhar numa história muito rica. Nós vamos ver o que é a celebração da Páscoa. A gente vai explorar como é que se entrelaçam os planos divinos de salvação revelados em Jesus Cristo na Páscoa. A gente vai ver como a Páscoa tem raiz no Antigo Testamento. A gente vai tentar entender como esses eventos se associam a Jesus. A gente vai ver também que a Páscoa é uma festa de extrema importância para o povo judeu. E a gente vai ver que os planos humanos e os planos divinos, eles se entrelaçam, mas o plano de Deus sempre prevalece. A gente vai explorar essa parte do Evangelho e vai descobrir como é que Deus estava operando o seu próprio cronograma, mesmo quando eles diziam assim: não vamos matar Jesus durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quem eram esses homens? Marcos fala dos principais sacerdotes e os escribas. Mateus vai acrescentar que existiam também entre esses aqui os anciãos. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era o tribunal supremo do judaísmo, na época de Jesus. Mateus fala dos anciãos, e ao contrário do que muita gente imagina, quando ele fala dos principais dos sacerdotes, eram os sacerdotes auxiliares do sumo sacerdote. E esses homens, chamados sacerdotes, escribas e anciãos, e principalmente os ditos sacerdotes, que não era o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote só tinha um, eles não eram escolhidos por Deus, segundo a tradição judaica. Somente o sumo sacerdote é escolhido por Deus. Esses membros, na verdade, do Sinédrio eram escolhidos com base na posição que eles tinham política, na influência que eles tinham na sociedade, nos relacionamentos, na relação de parentesco entre as pessoas. Então, quando Marcos está dizendo que os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prender Jesus à traição, ele está falando de pessoas que faziam parte do Sinédrio. E a gente, no transcorrer, vai entender que o sumo sacerdote também estava por trás desse plano. O Sinédrio, meus irmãos, era composto por membros de diferentes grupos religiosos e sociais. Incluíam anciãos, escribas, líderes de famílias sacerdotais. Esses indivíduos eram escolhidos de acordo com a sua posição e autoridade dentro da comunidade judaica deles. Alguns membros
era transmitido de pai para filho. Muitos pertenciam a famílias sacerdotais proeminentes, mas o único que era ligado diretamente a Arão era o sumo sacerdote, porque era da família de Arão que tinha que vir o sumo sacerdote. Então, esses sacerdotes ditos aqui por Marcos, na verdade, eram auxiliares e que tinham influência com o sumo sacerdote. Quem eram os escribas? Os escribas, a gente viu aqui, que eles seriam os doutores da lei. Seria o que nós poderíamos dizer hoje, um doutor em teologia. Alguém que estudou com profundidade, tinha conhecimento profundo da teologia judaica, da lei. Eles tinham conhecimento da lei profundamente. E esses homens têm, desde o começo de Marcos, a gente vê que tem um histórico, né, de discussão com Jesus. Por quê? Porque Jesus não aceitava, primeiro, as interpretações da lei que eles faziam e mostravam que muitas atitudes dos escribas eram atitudes hipócritas. E muitas vezes eles cobravam das pessoas aquilo que nem eles mesmos faziam. Jesus fala da viúva, que a viúva era explorada pelos escribas. E quem eram os anciãos? Que Marcos não fala, mas Mateus fala nesses anciãos. Eram 3 grupos de pessoas: sacerdotes, os principais sacerdotes, ou seja, aqueles que estavam no círculo próximo de amizade do sumo sacerdote, os escribas e os anciãos. Os anciãos eram homens de negócios, eram grandes comerciantes, homens poderosos e respeitados de Jerusalém, ou seja, juntos eles representavam o Sinédrio. O Sinédrio era composto, para vocês terem uma ideia, de 112 pessoas. E só uma curiosidade histórica: o parlamento hoje de Israel tem 112 deputados. O Sinédrio representava o quê? O Supremo Tribunal Judaico. Seria como o nosso Supremo Tribunal Federal. Só que eles tinham uma decisão, eles tinham sobre o poder deles, a decisão até da morte das pessoas. Então já temos a ideia de quem era o Sinédrio. Agora a gente vai tentar entender o que é a Páscoa e o que são essa festa dos pães asmos. A Páscoa é a comemoração que diz respeito a quê? Aquela noite em que Deus ceifou os primogênitos no Egito, tanto homens como os animais. Só que Deus tinha dado um mandamento para Moisés: olha, depois da 9ª praga, a 10ª praga era a morte dos primogênitos. Ele disse: matem um cordeiro e com o sangue desse cordeiro passem nos umbrais das portas. E o anjo da morte, quando chegar no Egito, nas casas que estiverem marcadas com sangue nos umbrais, essas casas serão poupadas. Então essa última praga obrigou a quem? O faraó a concordar em que os israelitas, os hebreus, ficassem livres o tempo suficiente para fugirem e atravessar o Mar Vermelho, porque quando chegou no Mar Vermelho, um pouco antes ele se arrepende e vai atrás deles, mas eles se afogam no Mar Vermelho. Um dia eu venho falar sobre essa questão específica do Mar Vermelho, porque historicamente tem como provar que houve esse fato. Porque já houve descoberta arqueológica de um faraó que teve o nome dele apagado da história por conta de um afogamento. Mas vamos seguir em frente. A ideia aqui é que a Páscoa é uma festa para comemorar a libertação da escravidão no Egito. Aí vem a festa dos pães asmos, que era conhecida como a festa dos pães sem fermento. Para vocês terem uma referência, hoje, o pão sem fermento é quase como uma bolacha seca. Não tem fermento, só tem um pouco de sal. Eles nem colocavam sal, não colocavam nada. Pegavam a massa do trigo, colocavam na pedra quente e não esperavam muito pouco até ela secar. Aquilo é o pão asmo, parece uma bolacha seca. Só que grande, né? No formato quase de um pão. Em outras realidades, a pessoa pode pensar como, por exemplo, um beiju.
Você pega o beiju da massa de tapioca, ele é bem sequinho, né? Então o pão asmo é esse pão. Esse pão, essa festa desses pães tinha um sentido. Né? Essa festa acontecia logo depois da Páscoa. Né? E ela era celebrada de acordo com os ensinamentos que estavam em Êxodo 12 e Levítico 23. Essa festa tinha o objetivo de comemorar a saída apressada do Egito, quando ele não tiver nem tempo de fermentar o pão. Então, há essa simbologia. O pão é sem fermento, porque não tivemos tempo nem de levar fermento para fermentar os pães. Então, eles comeram durante a jornada no deserto pão sem fermento. O pão sem fermento aqui simboliza o quê? A pressão e a necessidade e a urgência da libertação desse povo, associada à ideia de pureza e santidade. Então, estamos vendo a festa de Páscoa, a festa dos pães asmos, que é depois da Páscoa. Vemos os sacerdotes, os escribas e os anciãos, todos contendendo para matar Jesus. E o interessante é que nesse ambiente, meus irmãos, eles querem matar Jesus, mas não é a primeira vez que tentam fazer isso. Já fazia algum tempo que eles estavam tentando matar Jesus. A gente leu isso, irmão Juvenal, no capítulo 3, versículo 6 de Marcos, logo as primeiras pregações. Quando Jesus cura um coxo na sinagoga, e ele diz: como é que se cura no sábado? Porque no sábado não se podia fazer nada. Havia tantas regras que os escribas haviam colocado que eles censuravam qualquer tipo de atividade. E aí Jesus cura no sábado. E eles começam ali a tentar matar Jesus. Eles começaram a tramar a morte de Jesus. Pelo menos 3 anos, 2 anos e meio antes desse dia aqui. É importante saber, meus irmãos, que os membros do Sinédrio já conspiravam na casa de Caifás, que era o sumo sacerdote. Porque, veja só, Mateus fala sobre isso. Mateus 26, 3 e 4 diz assim: então os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição, ou seja, traindo ele, e matá-lo. Então Caifás sabia de tudo o que estava acontecendo aqui. Foi o próprio Caifás, aí começa o que eu chamo a intervenção de Deus, e a gente é bom parar para prestar bastante atenção no que eu vou dizer, para vocês poderem compreender isso, porque poucas pessoas conseguem compreender como é que Deus age e agiu na morte de Jesus. E eu vou explicar hoje como é que ele fez. Caifás foi inspirado por Deus quando decidiu que Jesus devia morrer. Mas pastor, como é que é isso? Vejam só. Ele diz uma frase que é muito interessante. João relata isso no capítulo 11, versículo 50. Vos é melhor que morra um homem pelo povo, e não que toda a nação pereça. Caifás estava achando que a morte de Jesus impediria uma revolta e protegeria os judeus do exército romano. Era isso que ele esperava. Mas o que Deus estava fazendo naquele momento? Para Deus, a morte de Jesus significava a salvação de todas as nações. Ele diz uma frase que não é da mente dele, sai da mente dele, mas foi inspirada por Deus. É melhor que Jesus morra por todos, do que todos pereçam. Ele diz uma frase que dá a entender que ele está preocupado apenas com o povo, com a invasão romana, mas no fundo, Deus estava dizendo: Jesus veio para salvar todos. Ninguém vai perecer depois que Jesus morrer. João 11, de 45 até 53, fala tudo isso. Discorre com detalhes. E aí no final, eles tramam a morte de Jesus. E João dá a ideia de que isso era uma profecia. O interessante é que a palavra aqui, traição, tem um sentido. Não é só traição
como a gente pensa, né? Chega alguém e diz, olha, fulano fez tal coisa, né? Delatar a pessoa, não é só isso. Traição aqui significa fazer algo, além de tudo, em segredo. Eles queriam fazer o que? A morte de Jesus em segredo, para que ninguém soubesse. Queriam fazer de forma que enganasse as pessoas e o próprio Jesus. Eles iam agir sorrateiramente, ou seja, de forma muito tranquila e calada, mais ou menos como um animal, um felino, por exemplo, se você observar um leão caçando, um tigre caçando, até um gato caçando, você vê que ele se abaixa e ele vai bem devagar. Aquilo é andar sorrateiramente. Os líderes judeus tinham um plano para quê? Para matar Jesus em segredo. Eles achavam que o plano deles estava em segredo. Mas Mateus menciona um fato. Menciona que Jesus diz o seguinte: nesse mesmo período, nesse mesmo momento que está acontecendo essa trama, Jesus diz isso para os discípulos: o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E muitos discípulos não entendiam isso. Porque Jesus já tinha falado pelo menos 3 vezes em Marcos, ele diz: vão me matar. Prestem atenção. E um ponto Pedro diz: não, a gente não vai permitir. No outro ponto eu: não, você não vai fazer isso, que acabe com essa história. Então a gente vê que a Páscoa de Jesus é o cumprimento do plano divino de salvação. É a demonstração do amor incondicional de Deus por nós. E apesar dos planos humanos para prender e matar Jesus após a Páscoa, Deus estava operando. E Deus implementou seu próprio cronograma. É tanto que eles diziam: não vamos matar durante a Páscoa, para que não haja tumulto. E Jesus foi morto quando? Exatamente na sexta-feira de Páscoa. Eles mataram na sexta-feira de Páscoa. Foi algo escondido? Não, foi algo público. Então, Deus permite que Jesus seja crucificado exatamente na sexta-feira da Páscoa, para cumprir a redenção. Por isso, meus irmãos, é preciso a gente compreender e começar a apreciar o plano de Deus na Páscoa de Jesus, que é diferente da Páscoa judaica. A Páscoa judaica vem comemorando o quê? A libertação dos escravos. Aliás, libertação dos escravos, dos hebreus escravizados no Egito. Jesus vem trazendo uma Páscoa, trazendo o quê? A libertação do homem do pecado e da morte. Quando a gente olha para o texto, mais detidamente, a gente vai ver que existe um plano humano para prender Jesus. Os principais sacerdotes, os escribas e anciãos, procuravam como prendê-lo e matá-lo. Nessa passagem a gente vai ver que esses 3 grupos de pessoas estavam conspirando contra Jesus, buscando o quê? Uma oportunidade, irmão Juvenal, para capturar Jesus e matá-lo. Eles não queriam fazer isso durante a festa, para evitar o quê? O tumulto. Jesus era um líder muito querido. Ele era um líder querido. E a gente vê que essa conspiração desses líderes religiosos reflete o quê? A hostilidade deles em relação a Jesus, e eles viam Jesus como uma ameaça à autoridade deles e a influência deles sobre o povo. Porque vejam só, Jesus o que ensinava desafiava a tradição religiosa deles. Jesus confrontava cada vez mais eles e mostrava a hipocrisia dos ensinamentos, da forma como eles viviam. Jesus questionava a interpretação que eles davam das Escrituras. E a popularidade de Jesus só aumentava. É tanto que Jesus, poucos dias antes, embora faça quase 2 meses que eu tenha pregado sobre isso, mas pelo menos 3 dias antes, no relato bíblico, ele entra em Jerusalém, as pessoas gritando folha de palmeira no chão, e uns gritando: hosana que vem em nome do Senhor. Bendito seja quem vem
em nome do Senhor. Mas os líderes religiosos, meus irmãos, também tinham um dilema deles. A Páscoa era uma das principais festas do calendário judaico e atraía peregrinos do mundo todo daquela época. Então a cidade estava lotada de gente que vinham para celebrar essa libertação da escravidão no Egito. Então os líderes temiam que a prisão pública de Jesus durante essa festa causasse tumulto entre o povo. E aí o que eles fazem? Eles dizem, não, nós vamos matá-lo, mas não vamos matar agora não. Vamos adiar. É tanto que eles dizem, não durante a festa, para que não haja tumulto. Ou seja, não vamos matar Jesus agora não. Deixa eu terminar as festas. Quando todo mundo for embora, a gente prende Jesus e mata Jesus. Então essa palavra deles aqui, esse relato de Marcos, diz que eles estavam dispostos a manipular a situação. E o objetivo aqui era o quê? Agir de tal maneira que pudesse alcançar os seus objetivos sem que causasse alvoroço. Eles abreviaram, adiaram brevemente os planos que eram de matar Jesus, com a preocupação de controlar a situação, evitando tumulto. Mal sabiam eles que Deus estava agindo também. No entanto, meus irmãos, é importante que a gente entenda que, apesar dos nossos planos, apesar dos planos humanos deles, o cumprimento do plano divino estava em ação. O que ia se cumprir era o plano de Deus. Muitas vezes nós ajudamos o plano a acontecer, achando que fomos nós que estávamos no comando, mas não é Deus que está no comando e no controle, para cumprir a vontade dele. A prisão e a crucificação de Jesus na Páscoa fazia parte do plano redentor de Deus para a salvação da humanidade. Jesus era o Cordeiro Pascal. E esse Cordeiro Pascal era a mensagem da Páscoa, porque na Páscoa se mata o Cordeiro pela remissão dos pecados do homem. E aí Jesus vem e toma esse lugar. E aí quando ele faz isso, ele está oferecendo libertação e reconciliação com Deus por meio da sua morte e da sua ressurreição. A gente percebe, meus irmãos, que os planos humanos, eles sempre estão em andamento. Todos nós fazemos planos. Todos nós. Por pequeno que seja o plano. Aí eu planejo amanhã limpar os matos que estão crescendo na frente da minha casa depois dessa chuva. Mas você não sabe que muitas vezes é plano de Deus para que você faça isso. Às vezes é algo simples. Mas isso pode acontecer o quê? Alguém que passe e encontre você e esse alguém precisa de uma palavra amiga, de uma palavra de consolo, de uma palavra que traga vida para essa pessoa. E aí você planejou capinar o mato e de repente você para de capinar o mato para poder aconselhar ou dar uma palavra a alguém que está em desespero. No caso aqui, o plano divino da salvação estava sendo cumprido e Jesus era o Cordeiro e ele era oferecido como redenção para o quê? Para a vida eterna. Então, quem estava se cumprindo? O plano humano ou o plano divino? O plano divino. O plano humano estava ali concomitantemente acontecendo, mas era o plano divino que tinha que se cumprir. Então a gente vê, meus irmãos, nesse momento a revelação do amor e da busca de Deus na redenção do homem. Interessante que existe uma sincronia, entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Eles diziam aqui, nós não vamos matar agora não, a gente vai matar, mas a gente vai matar depois da Páscoa. E Deus diz, não, vai morrer, mas ele vai morrer na sexta-feira da Páscoa. Porque precisa cumprir o plano que eu tracei. A Páscoa judaica, meus irmãos, era uma festa anual. Essa festa era anual. Deus não queria esperar mais um tempo, nem mais uma semana. Tinha que ser na Páscoa. Então, nós temos a associação da Páscoa judaica com a crucificação de Jesus. O
que é que acontece na Páscoa? O cordeiro é morto, sacrificado, por conta de um evento histórico de libertação. Da mesma forma que os judeus fazem, só que com Jesus torna-se esse cumprimento perfeito do cordeiro pascual. Porque todo ano o judeu tem que matar um cordeiro. E Jesus diz, não precisa mais. Quando Jesus diz, está tudo consumado, cumpriu-se tudo que precisava ser feito, não precisa ser mais fazer isso. Se não, se Jesus não tivesse cumprido isso, provavelmente alguns de nós estaríamos fazendo oferendas na Páscoa. Jesus é o único capaz de redimir toda a humanidade e nos reconciliar com Deus. Essa é a mensagem que está por trás disso aqui, por trás desse texto. Sua morte sacrificial na cruz foi um ato supremo de amor e misericórdia de Deus. Deus ofereceu a todos a oportunidade de receber perdão e vida eterna através da fé em Cristo. Por isso que nós temos que desenvolver uma compreensão muito profunda da revelação do amor de Deus, dessa revelação, dessa redenção de Deus na Páscoa de Jesus, que nos leva a refletir sobre o quê? O imenso amor, o imenso valor de amor que Deus dispensou à humanidade. Você tem ideia do tamanho do amor de Deus em relação ao homem? Você olha para a Páscoa de Jesus. Então a Páscoa, meus irmãos, em Jesus, ela transcende esse contexto histórico da festa judaica da libertação do povo do Egito. Na verdade, ela é uma demonstração de um evento eterno, porque Jesus, quando diz que está consumado, você, a partir do momento em que aceita Ele como seu Salvador, a palavra de Deus afirma que você coloca um pé na vida eterna. Então essa morte ofereceu esperança e vida para todos aqueles que creem nele. A gente está vendo então, meus irmãos, que o amor de Deus e a redenção em Jesus é a mensagem central do Evangelho. Se você correr todos os Evangelhos, meus irmãos, sempre estão ali juntos, o amor de Deus e a redenção de Jesus, o amor de Deus e a redenção de Jesus, o amor de Deus e a redenção de Jesus andando juntas, em cada palavra, em cada texto, em cada frase, em cada letra. Então, a Páscoa, a revelação do amor e a redenção de Deus, ela é o cumprimento do plano de vida e redenção e salvação. É na crucificação de Jesus que Deus revelou o seu amor incondicional por nós. O amor de Deus não está condicionado, irmão Juvenal, a nenhum esforço que eu faça. A gente até vê as pessoas fazendo sacrifício, fazendo esforço. Mas Jesus está dizendo que não precisa mais fazer isso. A gente às vezes vê, por exemplo, quando tem aquela festa em Recife conhecida, Nossa Senhora da Conceição. As pessoas subirem com um tijolo na cabeça, porque querem uma casa. Jesus está dizendo, não precisa você fazer mais isso. Basta você orar. Basta você orar. Não precisa mais fazer sacrifício nenhum. Não precisa você colocar um copo d'água em cima da televisão, para que o pastor que está na televisão orar e abençoar aquele copo d'água. Não precisa, você mesmo ora. Não precisa nem você orar pelo copo d'água, basta você orar direto. Ou seja, você, com a morte de Jesus, quando ela acontece, esse amor incondicional diz o seguinte: você agora tem livre acesso para falar com Deus, você não precisa mais de intermediário nenhum. Então na Páscoa a gente vê Deus revelar o supremo amor dele, porque João diz no capítulo 3, versículo 16, aquele texto que todo mundo conhece: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a cruz se torna o símbolo máximo do amor de Deus. Jesus declarou que deu a sua vida como recompensa pelos nossos pecados. Na Páscoa a gente testemunha o que? O supremo amor de Deus sem limite por nós. Deus nos ama sem limite, irmãos. Por isso que a Páscoa judaica e a crucificação de Jesus estão intimamente ligadas e elas existem pela providência de Deus. Quando Jesus é crucificado na Páscoa,
Não foi uma coincidência. Jesus é o cumprimento perfeito, porque Ele é o verdadeiro sacrifício, é o verdadeiro cordeiro que é um sacrifício definitivo. É tanto que João 1,29 diz assim: Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Da mesma forma que o cordeiro pascal foi morto lá no Egito, e as pessoas colheram o seu sangue e passaram nos umbrais das portas, Jesus ofereceu o seu próprio sangue para nos libertar de quem? Da escravidão, do pecado e da morte. Enquanto que na festa judaica a preocupação é lembrar da escravidão no Egito, o cristão, ele na verdade está comemorando o quê? A liberdade do poder da escravidão, do pecado e da morte. Por isso que Jesus representa aquele cordeiro sem defeito, sem mácula, puro, santo, exigido pelo próprio Deus. Então, quando, pela fé em Jesus, e pelo seu sangue vertido na cruz, nós agora somos protegidos. Como que protegidos, podemos dizer assim? E podemos contemplar a vida eterna. Vejam só, depois de transcorrer esses 2 capítulos, falando sobre isso, a gente precisa tentar entender o que é que a gente pode aprender com esse texto, que fala de uma conspiração para matar Jesus. Vejam só, em relação ao plano de Deus e ao plano dos homens, enquanto os líderes religiosos conspiravam nas sombras, Deus estava operando o seu próprio plano sobre a luz, permitindo que Jesus fosse crucificado exatamente na sexta-feira de Páscoa, onde a cidade estava lotada de gente. Aos olhos humanos e aos olhos do maligno, para esses homens aqui, sacerdotes, escribas e anciãos, parecia que havia uma vitória, porque eles conseguiram matar quem eles queriam matar. Mas esse momento, meus irmãos, mal sabiam eles que era um momento escolhido por Deus, decidido por Deus, para redimir toda a humanidade. E é por isso que em 2000 anos a gente vê sendo pregado esse evangelho dia após dia, e nação após nação. Para nós que estamos aqui hoje, nós somos desafiados a compreender e a apreciar esse plano de Deus na Páscoa de Jesus. A gente tem que responder a esse amor entregando o quê? As nossas vidas. Cada um de nós temos que entregar nossas vidas a Ele. Por conta de quê? Por conta do maior presente que o cristão recebeu na história da sua vida, que é a salvação em Cristo. E aí você começa a permitir que a graça de Deus transforme o seu coração e mude a sua história. E quando ela muda a sua história, muda o seu coração, você começa a mudar o mundo ao seu redor. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa reconhecer algumas coisas. E a gente precisa compreender. Primeiro, a gente precisa reconhecer a importância da morte de Jesus. Domingo após domingo, dia após dia, a gente tem que reconhecer a importância da morte de Jesus. Os líderes religiosos da época tinham motivações egoístas para matar Jesus. Muitas vezes a gente também age com nossos princípios egoístas. Mas quando a gente olha para Jesus de forma humilde e sincera, a gente vê o quê? A gente vê aquele que veio para servir e não para ser servido. Aquele que nos inspira a colocar o outro em primeiro lugar. Aquele que nos inspira a tentar buscar o bem comum. Aquele que nos inspira a tentar atuar como pacificadores. Aqueles que nos inspiram a cuidar de quem necessita. Segunda coisa que a gente tem que aprender é priorizar a verdade, tanto a verdade quanto a justiça. Porque vejam só, os líderes da época estavam preocupados em manter o poder deles. Por isso que eles tentaram matar Jesus.
Nós temos que ser defensores da verdade. Nós temos que buscar aplicar os ensinos do reino em todas as áreas da nossa vida, para que coisas como essa não aconteçam. Pessoas inocentes serem mortas, que foi o que aconteceu com Jesus. É um inocente sendo morto. A gente também tem que abandonar uma coisa chamada hipocrisia religiosa. Os líderes da época eram acusados de hipocrisia. Porque eles faziam o quê? Eles pregavam algo, falavam sobre as crenças deles, ensinavam as pessoas, mas aí eles agiam de forma diferente ao que eles ensinavam. E o que é que acontece nos nossos dias de hoje? Pessoas vivendo de forma individual se tornam individualistas. Se tornando pessoas individualistas, elas começam a ter uma fé autônoma e individual. A fé dela, a fé que essas pessoas professam, não tem relação muitas vezes com Jesus da Bíblia. Por quê? Porque a vida do cristão tem que ser coerente, tem que ser transparente. Outro ponto que a gente tem que valorizar é o tempo oportuno com Deus. Esses homens não valorizaram o tempo deles com Jesus. Eles só quiseram matar Jesus. Mas nós temos que valorizar o tempo que nós temos com Deus. A gente tem que aprender a confiar na soberania de Deus, irmão Juvenal. Irmão André. A gente tem que aprender a confiar e esperar pacientemente por esse tempo perfeito, porque Deus esperou pacientemente para o tempo perfeito. Por isso que Paulo diz, chegando à plenitude dos tempos, Jesus deu a sua vida. Isso nos leva a entender que a gente deve se esforçar para ser sensível aos ensinamentos e orientações do Espírito Santo. Coisas que muitas vezes nossos ouvidos estão tapados. É preciso estar de olhos abertos para agir de acordo com a vontade de Deus. Devemos estar com o coração pulsando de desejo para fazer a vontade de Deus, independentemente dos nossos planos e nossas agendas. A agenda desses homens era matar Jesus depois da Páscoa. A agenda de Deus disse não. O cumprimento vai se dar no dia de Páscoa, na sexta-feira. E ele vai ressuscitar no domingo. Então é preciso valorizar esse tempo com Deus. É preciso buscar um relacionamento muito pessoal com Jesus. Os líderes estavam conspirando com Jesus, estavam se aproximando dele, mas não para desenvolver um relacionamento com ele, mas sim para matá-lo. Mal sabiam eles que a Páscoa de Jesus era o ápice desse plano de Deus para salvar a humanidade. Mal sabiam eles que eles tiveram a possibilidade de experimentar o amor de Deus e a redenção das suas próprias vidas, mas não quiseram. De todos esses homens que estavam no Sinédrio, pelo menos 2 a gente tem notícia. Que estavam lá na crucificação de Jesus. Um era José de Arimateia, que era um homem rico, tinha uma tumba, e aí foi lá que Jesus foi sepultado. Ele cedeu a própria tumba dele, com o mausoléu da família, como a gente diz hoje. E outro era Nicodemos, que saía à noite, no escuro, para tentar falar com Jesus, porque sabia que ele podia até ser morto pelo próprio Sinédrio que ele fazia parte. Devemos buscar um relacionamento íntimo com Jesus, meus irmãos, dedicando tempo à oração, ao estudo da palavra e à comunhão com outros cristãos. Comunhão com nossos irmãos na fé. O objetivo disso é nos fortalecer espiritualmente e nos capacitar a viver uma vida plena e significativa neste mundo.
Tem muito cristão que não tem não tem uma vida com propósito. A vida dele tornou-se uma eterna rotina. Acorda de manhã, vai para o trabalho, volta para casa, quando é quarta vai para o culto. De oração quando vem. No domingo de manhã vai para a escola dominical quando vem. No domingo à noite vai para o culto quando vem. Mas é tudo automático. Ele não para pensar que ele está ali, na verdade, tendo alguns minutos de dizer assim: Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor fez. Se o Senhor não me abençoar com mais nada, mas somente em ter enviado Jesus em meu lugar, eu sou grato para sempre. Outra coisa que a gente vai aprender aqui também com esse fato aqui é evitar o poder e a ganância, que era o que esses homens estavam preocupados. Esses homens estavam preocupados com a autoridade deles e o poder deles, porque Jesus estava minando a autoridade e o poder, porque Jesus fazia o quê? Clareava os ensinamentos para o povo, tornavam simples o ensinamento para o povo, mostravam que eles estavam enganados, que eles estavam colocando fardos para as pessoas carregarem, que nem eles mesmos queriam carregar. Esses líderes religiosos da época de Jesus estavam preocupados em manter seu poder e sua influência. Foi isso que levaram a conspirar contra Jesus. E muitas vezes nos nossos dias, dentro das nossas igrejas, nós estamos sendo tentados pelo poder e pela ganância. Por conta de quê? Para atender os nossos interesses pessoais. E não os interesses de todos. O interesse comum. Nós temos que reconhecer, meus irmãos, que nós somos discípulos humildes, devemos ser. Discípulos humildes, buscando o exemplo de Jesus, que veio para servir, não para ser servido. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a frutificar relacionamentos saudáveis. A gente começa a cuidar dos menos favorecidos. A gente começa a cuidar dos órfãos e das viúvas. Outra coisa que precisamos aprender é valorizar a celebração da Páscoa. Todo ano nós temos Páscoa. Muitas vezes no culto de Páscoa as pessoas não vêm. Tem pouca gente. Era um dia que a igreja devia estar mais que lotada. Porque a celebração da Páscoa, meus irmãos, é uma rica oportunidade para a gente refletir sobre a importância de Jesus e sobre a redenção que Ele trouxe para nós. Nos nossos dias a gente precisa aproveitar essa celebração para renovar nossa fé, para reafirmar nosso compromisso com Cristo, para a gente poder participar desses momentos de comunhão com os outros, de momento de estudo da palavra, desse momento de estar junto com o outro, falando um para o outro, orando pelo outro, falando das dificuldades que cada um está passando e pedindo oração e orando um pelo outro. E quando a gente faz isso, nós vamos começar a demonstrar compaixão e amor pelos outros. A mensagem da Páscoa, meus irmãos, em Cristo é uma poderosa mensagem do amor incondicional de Deus por nós. Nós somos chamados a demonstrar compaixão e amor pelos outros por conta disso. Por conta do amor incondicional de Deus. Muitas vezes a gente tem possibilidade de ajudar o necessitado, mas não ajuda. Muitas vezes a gente pode ser um apoio para alguém que está passando dificuldade, mas a gente não quer. Muitas vezes a gente pode oferecer perdão para alguém que nos magoou e a gente não oferece. Muitas vezes a gente tem a oportunidade para se reconciliar com quem nos ofende e a gente não quer se reconciliar. Tem pessoas que me surpreendem às vezes, a dificuldade que tem de perdoar. E existem muita gente no nosso meio assim. Eu estou falando da igreja aqui não. Nas igrejas, no povo de Deus. Isso não é só
Para membro de igreja, eu conheço pastores que têm dificuldade de perdoar. E se tem uma coisa que o cristão tem que ter disponível 24 horas, o tempo todo, até porque Jesus deu a resposta para Pedro: olha, quantas vezes você deve perdoar, Pedro? 70 vezes 7. Ou seja, você tem que ter um cabedal de possibilidade de perdão e que esse saco nunca esvazie. Você tem que perdoar. Então a gente tem que demonstrar compaixão pelos outros. E perdoar é uma demonstração de compaixão. Então, quando a gente vive uma vida de amor e compaixão, a gente vai refletir o quê? O caráter de Cristo. É aí que as pessoas veem Jesus. É nisso que as pessoas veem Jesus. Pelo seu caráter. De ser amoroso, de ser compassivo, de ser generoso, de ser perdoador, de não ser rancoroso. E quando a gente faz isso, meus irmãos, a gente vai compartilhando o significado da Páscoa de Jesus. É por isso que a gente tem que entender que o que tem no versículo, no capítulo 14 de Marcos, no versículo 2, é que nós somos desafiados para termos motivações sinceras, para nós priorizarmos a verdade, viver uma vida verdadeira. Se eu encontro o irmão Juvenal e gosto dele, como eu gosto, né? Como é que você está, meu irmão? Então, um abraço, a gente conversa, a gente sorri, né, irmão Juvenal? E não viver de uma forma hipócrita, que enquanto o irmão ali, vou ter que falar, eu estou obrigado a falar. Então a gente tem que aplicar esse ensinamento para evitar isso. A gente tem que ser verdadeiro. A gente tem que abandonar a hipocrisia. A gente tem que ver o tempo oportuno de Deus muitas vezes. E hoje é o tempo oportuno de Deus. Deus preparou essa mensagem para que você ouvisse essa mensagem. Para que nós ouvíssemos essa mensagem. No dia de hoje. Não é por acaso que eu estou aqui hoje falando sobre esse assunto. Porque cada um de nós precisamos ouvir isso. Precisamos buscar um relacionamento com Jesus. E que, meus irmãos, a gente possa ser transformado por esse ensinamento. Por essa motivação de Jesus ter morrido por mim e por você. E eu sempre digo, olha, se nós não tivéssemos mais bênção nenhuma na vida, nós não precisaríamos reclamar de mais nada. Somente Jesus ter morrido em nosso lugar é motivo mais do que suficiente para o resto das nossas vidas nós estarmos cultuando a Deus. Mas muitos hoje negligenciam isso. Preferem estar em qualquer outro lugar, menos na casa de oração. Que a gente possa ser transformado, meus irmãos, por esse ensinamento. E que a gente possa viver uma vida que reflita a natureza de Deus. Amém? Amém. Vou pedir para a Clécia orar e depois que a Clécia orar, vem aqui tocar mais uma música.